Muito bem, pessoal. Parabenizo todos os nossos estudantes das 3 escolas, aos estudantes que compareceram não só na condição de painelistas, mas aos que estão prestigiando o evento. Quero abrir esse nosso encontro, então, usando das palavras do Dr. Lacerda, proferida em Caxias do Sul, em 24 de fevereiro de 1989. Prezados irmãos, o assunto da doutrina espírita é tão vasto, é tão grande, é de tanta responsabilidade e de tanta sacralidade que nós nos sentimos extremamente pequenos frente a essa grandeza que não tem limites. A doutrina espírita é cósmica, é fantasticamente grande, é abrangente. Então, é libertária em todos os sentidos. A doutrina é algo que nós ainda, espíritas que somos, não conseguimos compreender e nem abarcar a sua totalidade. No entanto, na sua manifestação fenomênica, esta nos leva a trabalhar junto aos desencarnados e junto aos encarnados, sobretudo os que nos pedem socorro. Então, já agradeço, e hoje vai ser um dia de muitos agradecimentos, por estarmos comemorando uma data importantíssima, né, do projeto Educação, mas tenho convicção que se não tivesse encontrado o Dr. Lacerda, nós não estaríamos realizando este encontro neste momento. Então, o projeto de educação. Vamos falar rapidamente sobre a Sociedade Espírita Francisco Spinelli, sobre a Casa do Jardim, sobre o sistematizador, Dr. Lacerda, as instituições do projeto e o currículo de educação. Tudo começou nesta instituição que tinha frente para a rua Allan Kardec. Veja que interessante, Francisco Spinelli na rua Allan Kardec. Hoje ela está de frente para a rua Aparício Borges. Aqui instalamos então o núcleo inicial, o projeto piloto do curso de educação. Eu recebi esse curso, gente, vejam só, né? Falamos tanto sobre os profetas em sonho real, né? Como a gente diz, colorido. Ainda lembro ainda da sala, uma sala com armários com portas de correr, cor cereja escuro, uma mesa grande, uma mesa para 8 lugares talvez, tinham vários mapas sobre a mesa, e ali eu recebi 3 rolos, naqueles canudos que a gente usa para botar certificado de conclusão de curso, né? Faz uns rolos assim, talvez 10 centímetros de diâmetro. Recebi então em sonho e apresentei para a direção da época na Francisco Spinelli. Eu também fazia parte da direção. Então, na época, era presidente da Francisco Spinelli o senhor Lauro Varela. Então, a quem eu agradeço porque abriu a possibilidade da implantação do curso piloto nessa instituição. Vejam que temos algumas outras pessoas interessantes que participaram do primeiro curso piloto. Então, a senhora Vilma Braga Mocelin, uma médium audiovidente, ela escutava e via os espíritos, tá? Ela trouxe para nós a confirmação, isso é interessante, porque quando o curso começou a ser desenvolvido na Francisco Spinelli, faltava um livro para completar o currículo. E eu não sabia que livro era. Em certa noite, então, no nosso grupo de estudo, que estudávamos e praticávamos o intercâmbio anímico-mediúnico, na segunda parte da reunião. Ela trouxe a seguinte informação, que havia uma pessoa, um espírito, então, que se identificava por Francisco Spinelli, e Francisco Spinelli era o patrono da Sociedade Espírita Francisco Spinelli, indicando para nós um livro que deveria ser adotado. Então, vejo que esse foi o primeiro momento, então, assim, que eu tive convicção plena do apoio da espiritualidade, porque eu conhecia a dona Vilma, médium de grandes possibilidades mediúnicas, né, e uma senhora realmente que não poderia pôr em dúvida. Mas essa informação também foi confirmada, isso é interessante, por uma das filhas do seu Lauro Varela. Então, a partir daí, foi indicado o livro Técnica da Mediunidade, que adotamos, à esquerda na imagem ali o senhor Francisco Spinelli, né? Indicou o livro Técnica da Mediunidade, de Carlos Juliano Torres Pastorino,
e à direita a imagem do Pastorino. Veja que embaixo consta ali Editora Sabedoria. Hoje, a editora responsável pelos direitos, né, do Pastorino é a Vozes. Então, isso já explica por que essa obra não foi mais editada. Muito bem. Vejam que interessante. Então, depois, em setembro de 83, então eu recebi em sonho, tá, esse material a respeito do curso em 81. Depois implantamos o curso na Francisco Spinelli. Mas em 1983, eu fui convidado pelo Sr. Lauro Varela, presidente da Francisco Spinelli, para uma palestra no Hospital Espírita, onde eu conheci o Dr. Lacerda. Então, vejo que dessa palestra, tá, na verdade, houve continuidade, pois era um curso. Um curso que durou pouco mais de um semestre, e o Dr. Lacerda interrompeu o curso. Anotem, interrompeu o curso porque ninguém estava estudando. E realmente o público compareceu, eu considero hoje, era um público heterogêneo, e as pessoas não estavam preparadas para ouvirem do Dr. Lacerda os conhecimentos que ele trazia naquele momento. Eu, inclusive, porque era chamado este menino, assim que o Dr. Lacerda me tratava, este menino. Fiz o curso com o Dr. Lacerda, comecei a estagiar, então, com estágio de observação, primeiro do grupo do Dr. Lacerda, depois no grupo da dona Laís Garcia Cidade, depois no grupo da dona Yolanda, esposa do Dr. Lacerda, voltei para o estágio, então, depois, como dirigente, assistente dirigente no grupo do Dr. Hamed, tá? E depois voltei como dirigente para o grupo da dona Yolanda. Também fiz um estágio com o Afonso Gardelli Brizolara, um período com ele. A próxima imagem, nessa imagem à esquerda está a Casa do Jardim, são duas imagens ali, à direita o Hospital Espírita. A Casa do Jardim ainda está lá no pátio do hospital, exatamente como aparece ali. Aqui nós estamos vendo uma imagem que eu fiz há 4 anos, tá? Da sala onde o Dr. Lacerda abria as reuniões de sábado. O José Carlos está aí presente, deve se lembrar, né? Outra visão da sala, onde fazíamos a abertura dos trabalhos. E nessa sala ele também fazia as palestras antes da abertura dos trabalhos, que eram muito úteis, muito importantes para pessoas como eu, que estava começando a compreender e adquirir esse conhecimento de um método que eu desconhecia. Na época eu já tinha um bom conhecimento, considero, a respeito dos aspectos filosóficos da doutrina espírita, mas não estava preparado para a questão científica da doutrina espírita. Entendia esse aspecto, mas não compreendia. E nesse momento eu faço uma pausa para trazer a vocês, uma pausa no sentido de que eu vou fazer mais uma leitura a respeito de uma mensagem que foi trazida pelo Sr. Francisco Spinelli, então, lá na instituição, tá? Onde ele era patrono, onde eu estava estudando, onde o curso já estava funcionando. Então, veja, o curso começou a funcionar antes de eu conhecer o Dr. Lacerda. O Sr. Francisco Spinelli disse assim, transmitiu assim para nós. A técnica mediúnica é condição indispensável à formação e ao desenvolvimento evangélicos de todo aprendiz da caminhada, em verdade e vida, em direção ao Pai Celestial. Certo, não podemos dispensar a educação evangélica, a qual aparece como pedra basilar do edifício crístico junto à humanidade. Não menos certo, porém, que a educação é auxiliada pelos princípios da instrução, os quais, por sua vez, encontram amparo na dissecação analítica da técnica. É assim que vamos encontrar o espiritismo cristão a lançar mão de todos aqueles recursos válidos, já elaborados e consagrados pela ciência humana. O fato não deve causar espanto. Kardec, ele próprio, utilizou toda a técnica do que o conhecimento científico de sua época havia alcançado. Matemática, física, química são apenas alguns exemplos dos mais conhecidos. A citar, André Luiz,
de hábito nos coloca página por página diante do fenômeno técnica, advertindo, é claro, para a primazia do Evangelho. Finalmente, até a boa nova foi semeada pelo mestre com o uso de técnica de fácil compreensão para a humanidade da época. Logo, evoluir na técnica é evoluir igualmente no jornadear em direção ao Pai Celestial. Esforço para o qual a fé é requisito indispensável. Francisco Spinelli. Vejam que interessante, e todos devem ter conhecimento, de que o seu Spinelli hoje é figura central do último livro lançado pelo Divaldo Franco. Então ele fala da técnica. E muitas pessoas não compreenderam a proposta e das técnicas, né, desenvolvidas e embasadas nas leis sistematizadas pelo Dr. Lacerda. Aqui temos o Dr. Lacerda trabalhando com a Dona Yolanda. Dona Yolanda é um personagem também extremamente importante para nós, uma personagem importante, para a consolidação, então, do projeto na Casa do Jardim. Então, agora avançamos da Francisco Spinelli para a Casa do Jardim. Sem antes trazer para vocês, né, o livro com a dedicatória que o Dr. Lacerda, que eu recebi das mãos do Dr. Lacerda. Olha, ao distinto amigo João Pedro Farias Rodrigues, com o meu abraço fraterno. 19 de maio de 1988. Esse é o ano do lançamento do livro do Dr. Lacerda, pessoal. Ele lançou o livro em 1988, tá? Chegamos, então, à nossa Casa do Jardim. Essa imagem está um pouquinho desatualizada, né? Dá para observar. Vou ter que atualizar a imagem. Que na época do Dr. Lacerda só tínhamos o prédio da direita. O Dr. Lacerda trabalhou nesta instituição. Tá? Foi adquirido em 1997. Ele faleceu em 1997. Então, na Casa do Jardim, na época da implantação do projeto, tínhamos lá 3 cursos. Curso de Estudos Espíritas, coordenado pelo senhor Idalício Campos, curso de Desenvolvimento Mediúnico, coordenado pela senhora Lia Gerda Penter, e curso de Estudos de Apometria, coordenado pelo senhor João Batista. Então, haviam outros cursos na época da implantação do projeto. Então, houve uma transição para a implantação desse curso. E aí entra realmente algumas pessoas que foram importantes, a quem agradeço também. Então, o meu primeiro agradecimento vai ao senhor Carlos Iguaçu Nogueira Barradas, presidente da instituição na época, pois foi ele que abriu uma discussão, um grupo de discussão, para uma proposta para o novo curso. Eu participei de uma equipe que foi formada para, então, a elaborarmos essa proposta, mas em dado momento, a minha atenção se voltou novamente para o projeto. Foi aí que encadernei um resumo e entreguei nas mãos da dona Yolanda Lacerda de Azevedo. O senhor José Carlos Severo foi a primeira pessoa, digamos assim, monitor, então, a participar e ajudar na implantação do curso núcleo, que é o curso de Educação Mediúnica, né, na Casa do Jardim. Mas depois que eu entreguei a proposta para a dona Yolanda, algum tempo depois, eu fui na casa do Dr. Lacerda, né, entreguei para a dona Yolanda. Ela, depois de um determinado tempo, não posso quantificar quanto, eu fui à casa do Dr. Lacerda e a dona Yolanda me passou a seguinte mensagem: ó, leva para a Casa do Jardim, que a Casa do Jardim vai precisar. Então, com essa segurança, eu apresentei para o grupo que estava preparando o novo currículo a proposta. Então, vejam, primeiro o Sr. Francisco Spinelli, agora o Dr. Lourenço, manda essa informação, tá, de que o curso deveria, então, ser levado à Casa do Jardim. Muito bem, foi o que eu fiz e começamos o processo de implantação, que logo já vamos ver algumas etapas. Mas, nesse meio tempo de implantação do projeto, ocorreu uma situação em que eu quase me afastei, pois então fui convidado pelo presidente do conselho, diretor na época, para assumir a presidência da Casa do Jardim. No entanto, no mesmo dia, o senhor Afonso Brizolara, incorporado, segundo o meu entendimento e dele, conversamos sobre isso, o Brizolara está vivo, vocês poderão passar limpo essa questão com ele, se alguém tiver dúvida. Tá? Ele disse que, no entendimento dele, era o Dr. Lacerda. Veio essa mensagem, depois do convite para assumir a presidência da Casa do Jardim: fica
com a educação. Realmente eu fiquei com muitas dúvidas. Fui para casa e no dia seguinte procurei o presidente do conselho, que é o senhor Cairo Camargo Bueno, que alguns conhecem, e declinei então do convite, atendendo a essa observação da espiritualidade. O curso foi à medida que foi sofrendo etapas de implantação, né, fazendo alguns ajustes, que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Estou fazendo um resumo histórico bem breve, tem muitos detalhes, não temos tempo para trazer todos os detalhes. Através da senhora Laís Garcia Cidade, médium que recebia o doutor Arrimed, não é Hamed, a gente diz Hamed, mas o correto é Arrimed, tá? Fiz muitas consultas a essa entidade, porque eu assumi a direção desse grupo de atendimento na Casa do Jardim, na sede atual. A convite da entidade, inclusive. Isso é um detalhe bem interessante. Nas várias consultas que fiz, o doutor Hamed respondia, está tudo de acordo, tudo de acordo. Então, eu fui, à medida que trabalhava pelo projeto, procurando me certificar se estava de acordo com aquilo que a espiritualidade esperava do desenvolvimento dessa tarefa, então. Muito bem. Na Casa do Jardim, nós tivemos aqui, que está em amarelo agora, eu mostro as transições. Então, vocês vão observar que existem várias situações de transição. A turma 1, que entrou em 2001, na verdade tem uma outra turma que eu chamo turma 0. A turma 0 foi uma turma de transição, mas não concluiu o curso. Então, a turma 1, realmente, a primeira turma que concluiu o curso, tá? No ano de 2004, ela entrou no segundo ano do curso de Educação Mediúnica. Aqui também cabe uma outra observação, porque no currículo da Francisca Spinelli não constava, tá, o livro Mediunismo de Hercílio Mais. Esse livro foi introduzido depois, tá, numa migração de parte daquele grupo da Francisca Spinelli, que houve uma divisão, o curso foi interrompido lá, parte do grupo veio para Ramiro Dávila, e ali outras pessoas passaram a integrar o curso, e ali então foi introduzido o livro Mediunismo de Hercílio Mais. Também vou ressaltar, para que fique registrado, que lá na Francisca Spinelli, o curso não tinha o primeiro ano como hoje, o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho com o Espiritismo, porque o curso era fechado. As pessoas, para ingressar no curso, teriam que ser indicadas por servidores da casa e pessoas que fossem espíritas. Então, vejo que o curso tomou uma feição bem diferente no quesito de ingresso. Hoje ele está aberto. A Casa do Jardim, devemos frisar, ela é uma instituição espírita, por força de estatuto, e foi fundada pelo Dr. Lacerda. Então, vejamos, a turma 1 de 2, que se formou em 2004, começou no segundo ano. Em 2002, aqui é o ano chave para o projeto, eu considero. Tivemos ainda uma turma de transição, que entrou no segundo ano, concluindo o curso em 2006, é uma turma que entrou no primeiro ano mediúnico. A terceira turma. Essa turma de um colega bem conhecido nosso, que é o Marco Antônio Dornelles Baldino. A turma 2 é de um monitor que não trabalha mais conosco, mas está na casa, João Vicente Silva Souza. E a turma 1 é de uma monitora conhecida nossa, que está conosco, que é a Neuza Pianazzola. Então vejam que somente em 2002 nós realmente iniciamos, então, com todo o currículo do curso, ou seja, o currículo no sentido do primeiro ao quinto ano. Essa turma se formou em 2006. Mas vejam, não tínhamos nessas turmas que estão marcadas em amarelo aqui, o estudo do Evangelho, Novo Testamento. O Novo Testamento ele entrou na turma 4, no segundo ano da turma 4, em 2004. Então, a turma 4, ela estudou Marcos e Lucas. Em 2004, a turma 5 foi a primeira turma que estudou os 3 anos de Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, primeiro, segundo, terceiro ano. Então, vejamos, retomando aqui, a primeira turma, a segunda e a terceira não desenvolveram estudos do Evangelho do Novo Testamento, de Mateus, Marcos e Lucas. E a turma 4 não estudou Mateus, iniciou seus estudos em Marcos e Lucas. Então, a partir da turma 5, tínhamos, então, o currículo como temos hoje, com os 3 anos do curso de Evangelho.
Então, a situação dos cursos hoje na Casa do Jardim. Né? Também é importante aqui trazer, eu pulei aqui, ia pular, desculpa, que houve, da Casa do Jardim, esse curso foi implantado na outra instituição, a instituição SETA, que ficava ali na Zenha, atualmente não sei onde se encontra. Mas foi interrompido o curso lá. Então, a turma 1 do SETA, e a 2 do SETA e a 3, no ano de 2010, migraram para a turma 9, 10 e 11 da Casa do Jardim. Então, vejam que o curso foi interrompido na Francisco Spinelli, foi interrompido nesta instituição também, no SETA. Tá? Então, isso mostra intercorrências, digamos assim, nesse processo de entendimento da proposta do curso. Porque na Francisco Spinelli ele foi substituído pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD da Federação Espírita. Nenhum problema quanto à implantação desse curso, esse curso é excelente, mas havia uma outra proposta, então isso me motivou o afastamento daquela instituição para dar prosseguimento à implantação e ao trabalho que eu já tinha bastante convicção que deveríamos dar prosseguimento. Então, hoje, a situação da Casa do Jardim. Em 2022, a 19ª turma estará concluindo o 5º ano de educação mediúnica. A Casa da Volta do Campo. A Casa da Volta do Campo, tá? Eu, o Elodir e o Leandro Brancher, tá? Fizemos uma reunião, eu convidei o presidente, então, na época, o senhor Sérgio Mateus, apresentando a proposta do curso. Proposta que foi implantada na Casa da Volta do Campo. Então, na Casa da Volta do Campo, tá, também tenho que agradecer ao senhor Sérgio Mateus. E ele disse as seguintes palavras, quando houve uma certa dúvida interna na gestão do curso, se o curso deveria permanecer ou não. Ele disse, o curso veio para ficar. Qualquer dúvida, conversem com o João Pedro. Também aqui meus agradecimentos ao atual presidente Alexandre Damas, que incorporou a ideia do curso. É importante dizer aos senhores todos que Alexandre Damas conheceu o doutor Lacerda e fez várias viagens a Caxias, tá? Em companhia do doutor Lacerda. Inclusive no vídeo que os estudantes do 5º ano assistem, que é uma palestra do doutor Lacerda, o Alexandre Damas aparece. Também agradeço a senhora Daniela Pila, vice-presidente atual, porque ela fez todo o nosso curso de Força de Expressão, né? Todo o curso do projeto, 5 anos de curso. E ela hoje é presidente da Casa da Volta do Campo Ibacema. Então, aqui temos a sequência de cursos na Casa da Volta do Campo. Levei a proposta em 2013, a partir de 2014 começamos a implantação, teve uma turma de transição, que entrou no 2º ano, então vejo que essa questão de transição ela é comum de acontecer. Então, quando a gente começa a implantar numa outra instituição, tem um período, às vezes, de transição. Mas isso também já está mudando. No ano de 2014, então, 2 turmas, uma de 2º ano, a turma 1, e a turma 2 entrando no 1º ano. Agora, em 2022, a 6ª turma da Casa da Volta do Campo estará concluindo o curso de Educação Mediúnica. Maravilha! Avançamos, então, para a Casa Espírita, tá? Amor e Caridade, em Cruzeiro do Sul. Essa foto também está um pouquinho desatualizada, vamos ter que atualizar as fotos do João Pedro. Na Casa da Amor e Caridade, tá? Também temos aqui que foi fazendo uma revisão de alguns pontos históricos. Então, meus agradecimentos aqui vão ao senhor Mário Borba, porque o Mário Borba estudou conosco até o 3º ano, ingressou no 4º e depois interrompeu o curso. Ele ajudou na implantação do curso de Educação Mediúnica na Casa Espírita Amor e Caridade. Mas há uma particularidade aqui com relação ao senhor Júnior de Gasperi, que veio até a Casa do Jardim, né, e recebeu de presente uma obra de Emmanuel, tá, o Evangelho de 2º João, por Emmanuel, e com o seguinte convite, né, abra uma escola. Ele recebeu essa tarefa de abrir uma escola. E, junto com a senhora Gladys Lenz, então, hoje o presidente, então esses 3 colegas aí, abriram essa escola. Escola que está já bem integrada à proposta do curso de Educação Mediúnica. E vejam que a Amor e Caridade não
fez essa transição. Embora vários servidores de lá já tivessem bastante conhecimento da doutrina, eles não realizaram essa transição. Ingressaram todos na turma no primeiro ano, então a turma 1 no primeiro ano de educação mediúnica, que concluiu o curso ano passado. Então, este ano já temos a segunda turma do Centro Espírita, Casa Espírita, botei errado em si, eu peço desculpa, é Casa Espírita, Amor e Caridade, né? Concluindo o curso de educação mediúnica, tá? E plenamente integrada no projeto. Esta imagem mostra mais um momento de integração entre os presidentes das 3 instituições. Então, aqui à direita o Marco Antônio, que era presidente, agora a senhora Deise Maria Seschini Tanuri, no centro ali o senhor Alexandre Damos, e à esquerda a senhora Gladys Terezinha. Um evento que realizamos lá, em Cruzeiro do Sul. Então, esse momento importantíssimo, mostrando a integração das instituições com pleno apoio dos presidentes dessas organizações. Não chega por aí, o tempo avança, né? E chegamos a São Paulo, então, que nós denominamos hoje, desculpa, né? Estou um pouco emocionado e um pouco acelerado também, né? Tomar um copo d'água. Suco. A São Paulo, na Congregação Espírita Evangélica. Aqui também meus agradecimentos vão para o senhor Augusto Roger Garcia Moreira, que já se encontra na espiritualidade, porque em 2002 fomos a Petrolina. E lá eu conheci o senhor Pedro Francisco Santos Neto, e foi aí que eu tive conhecimento mais aprofundado da organização, do movimento, né, espírita, então, coordenado pela Aliança Espírita Evangélica. A gente no Sul fala muito em federação e federação. Isso teve como resultado que eu fui várias vezes, então, à Petrolina e passei a frequentar o ARGA, que é um congresso que a Aliança promove todos os anos. Aí, ao redor de 1.500 pessoas se reúnem em São Paulo. Então, acabei por conhecer os amigos da Congregação Espírita Evangélica em palestras que realizei no Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, onde eu era presidente o senhor Jairo Dias. Meus agradecimentos a ele também. Na Congregação, então, Espírita Evangélica, fortalecemos nossos laços de amizade, a tal ponto que um grupo dessa instituição que temos aqui, ó, vieram ao Sul nos conhecer. E nessa troca, nesse intercâmbio, o ano passado realizamos um intenso intercâmbio mesmo, repetindo, com a participação da Rosana, né, que vocês já conhecem bem, a Sônia, tá, dos nossos cursos. E também tivemos participação em cursos oferecidos pela congregação para difusão e esclarecimentos a respeito do método de apometria sistematizado pelo Dr. Lacerda. Hoje, então, a congregação já está fazendo parte da nossa grade de curso, da instituição integrante ao projeto. Vejo, então, que neste ano 2022, a turma 1 ingressou no primeiro 100. Então, vocês observaram que a Casa Espírita Amor e Caridade não fez transição e a Congregação Espírita Evangélica, que conta com pessoas com muitos anos de estudo da doutrina, estudo evangélico, também optaram por não fazer a transição e realizar o curso nos moldes, tá, que é proposto pela Casa do Jardim. Então, em 2026, estaremos em São Paulo para a formatura da primeira turma da Congregação Espírita Evangélica. Então, naturalmente, que tenho que agradecer muito a Rosana Gaibina e a Sônia, e a Rosana, porque também especial, né? Porque em dado momento da evolução do projeto nesse nosso intercâmbio, ela disse que, abre aspas, as portas da congregação estão abertas para você. Ou seja, entendamos então aqui você, o projeto que está hoje implantado na Congregação Espírita Evangélica com o apoio desses amigos de São Paulo. Chegamos então à grade curricular do curso, para que vocês tenham uma ideia, aqueles estudantes estão ingressando, né, dessa estrutura. Esse curso tem mais de 550 horas,
entre estudos teóricos e estudos práticos. Está nesse quadrado azul, nós temos aqui o primeiro, o segundo, o terceiro ano de educação mediúnica. 2 semestres de educação espírita, 2 semestres de faculdade, estudando faculdades mediúnicas, 2 semestres somente sobre intercâmbio mediúnico, com 6 semestres de estudo do Evangelho e 8 semestres, 6 então, até o terceiro ano, 8 até o quarto ano, 8 semestres seminários. É muito estudo, é um curso denso, a gente reconhece que ele exige bastante. Mas vejam só, Jesus disse para nós, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus pregou o evangelho por 3 anos, temos aqui, 3 anos de estudo de evangelho. Então não é por acaso que nós temos esse modelo de grade curricular, e não ousamos mexer, precisamos pensar muito em fazer algum tipo de alteração em função de uma repercussão que possa ter na espiritualidade. Muito bem. Chegamos, então, ao 4º ano. Tá? Nós temos curso de passe, estágio supervisionado, estudo de mecanismo da mediunidade, estudo de técnica da mediunidade, práticas anímicas e mediúnicas, estágio no serviço do passe. Então, depois que Jesus nos disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele disse, curai os enfermos. Jesus curava os enfermos, seus apóstolos, seguidores, pela imposição de mãos. Então, no 4º ano, nós saímos, então, dessa fase azul aqui, que é a educação básica, e entramos, então, no que está em legenda vermelho, na capacitação básica. E a capacitação começa exatamente pelo estudo e a compreensão das nossas possibilidades de exteriorização e de assimilação de energia. Porque, como todos sabem, já, alguns, claro, a apometria é energia. É trabalho com energia com o nosso comando mental. Apometria, movimento e energia o tempo todo. Energias cósmicas, energias anímicas, energias da natureza, para os mais diversos fins, modulados pela nossa força pensamento, direcionados e concentrados pela nossa força de vontade, num ponto específico, em função da aplicação que queremos dar. Muito bem. Depois Jesus disse, expulsar os demônios. Ora, Jesus nunca expulsou ninguém. Demônio significa espírito, né? Entidade que se manifesta, entidade espiritual. Então, na verdade, Jesus estava dizendo para encaminhar, resgatar e encaminhar os espíritos. Então, aí entramos no estudo do método proposto pelo Dr. Lacerda. Estudamos no 5º ano os 2 livros do Dr. Lacerda, Espírito Matéria e Energia Espírito. Também desenvolvemos prática de atendimento espiritual com estágio de atendimento espiritual e com trabalho de conclusão de curso, como os senhores assistiram hoje, as últimas 3 explanações, tá? Da Nádia, da Gladys e do Roberto sobre os trabalhos que eles desenvolveram. Logo, logo, em 2026, teremos a congregação também apresentando o trabalho de conclusão de curso. Muito bem. Essa grade de curso, vocês compreenderam, ela está estruturada nesse grande ensinamento que Jesus nos deu. Pregar o evangelho, curar os enfermos e encaminhar os espíritos. Chegamos, então, na nossa etapa final, tá? No nosso censo escolar, para que tenhamos uma ideia do nosso censo escolar. Durante desse período de pandemia, as escolas não pararam de funcionar. Mantivemos todas as escolas funcionando na modalidade EAD. Agora estamos retornando ao sistema presencial. Então, temos aqui os números da Casa do Jardim 2020, e volta do Campo Amor e Caridade, e já 2021, entrando, então, a Congregação Espírita Evangélica. Aqui é 2021-2, tem um errinho ali. Tá? Com 354 estudantes entre as 4 casas. Porque a Congregação Espírita Evangélica, ano passado, ofereceu um curso de educação espírita. E depois, agora, migrando, então, esses estudantes para o curso de educação mediúnica. A situação no primeiro semestre de 2022 é esta, mais ou menos. Ó. Temos 343 estudantes entre as 4 instituições que integram o projeto de educação.
Aqui nós temos um destaque para olharmos que para manter toda essa estrutura em funcionamento, tá, nós temos na Casa do Jardim o curso de Educação Espírita e Educação Mediúnica com 7 turmas, 11 monitores. Na Volta do Campo, nós temos o curso de Educação Mediúnica, 5 turmas, 8 monitores. Amor e Caridade, curso de Educação Espírita e curso de Educação Mediúnica, 6 turmas, 11 monitores. E na Congregação Espírita Evangélica, nós temos apenas a turma do primeiro ano, porque abriu este ano, 8 monitores. É importante destacar que nós temos uma total integração entre os monitores. Nós temos monitores da Casa do Jardim apoiando a Volta do Campo, temos monitores da Casa do Jardim apoiando a Amor e Caridade. Nos cursos de férias é uma total integração entre que os monitores apoiam-se mutuamente na manutenção dos cursos de férias. E agora, na Congregação Espírita Evangélica, temos estudantes também, monitores, desculpa, da Casa do Jardim e da Amor e Caridade, apoiando o trabalho da congregação também, na implantação. Isso mostra que o nosso projeto, né, ele é bastante sólido em termos de integração. Por isso, esse seminário de estudantes é tão importante para todos nós. Fica aqui já o convite para o seminário dos monitores no segundo semestre. Então, qual a situação hoje dos cursos? Então, aqui eu fiz um recorte para que fazermos uma observação, que no curso de Educação Mediúnica temos 19 estudantes cursando, temos 8 que estão na situação de dependência, que vão concluir o curso este ano, são formandos do ano passado, concluirão o curso este ano. No curso de Educação Mediúnica, 4º ano, 33 estudantes, no 3º ano, 34, no 2º ano, 35, no 1º ano, 111, no 2º Educação Espírita, 35, no 1º Educação Espírita, 76 estudantes. Isso é um mapa das 4 instituições. Então, esses números são relativos às 4 instituições. Então, vejo que o projeto está dividido em duas grandes linhas de ação. Então, com programas de divulgação e programas de capacitação. Então, os monitores realmente são os pilares de sustentação dos programas do projeto. Então, na linha de ação de divulgação, nós temos o Evangelho, a divulgação do Evangelho, a divulgação da doutrina espírita e a divulgação do método de apometria. Na linha de ação de capacitação, então, temos aí a capacitação dos servidores, tá? E a capacitação docente. Então, os servidores aqui para o serviço de passe e para os grupos de atendimento espiritual com o método de apometria, e a capacitação docente engloba os vários estágios que os monitores participam para darmos, então, manutenção ao projeto. E funciona plenamente, como todos os senhores sabem. Não vou abordar aqui o programa de capacitação, tá? Em detalhes, capacitação docente de servidores, que ele é muito extenso, mas é um resumo para vocês terem uma ideia das linhas de ação do projeto. Toda essa estrutura de cursos visa atender a divulgação do Evangelho, da doutrina e da apometria e a capacitação de servidores para os grupos de atendimento espiritual e a capacitação de servidores na qualidade de docentes dos diversos cursos oferecidos dentro do projeto de educação espiritual e mediúnica. Muito bem. Todos esses anos de trabalho da Francisca Spinelli, a Casa do Jardim, do Hospital, a Casa do Jardim, hoje com sede própria na Rua Beck, e as instituições integrantes do projeto de educação, hoje Ibacema, Casa Volta do Campo, Casa Espírita Amor e Caridade, e Congregação Espírita Evangélica, eu entendo que foi um somatório de experiências e de aquisição de conhecimentos para que, no ano de 2016, tá, eu recebesse, eu considero assim, foi um grande presente da espiritualidade que eu recebi, tá, a possibilidade de publicar, então, tá, com um conteúdo com base nos ensinamentos da doutrina espírita, para dar embasamento ao método de apometria, tá, proposto
pelo Dr. José Lacerda de Azevedo. Uma curiosidade, e essa curiosidade foi no meu amigo José Carlos Benefield, né, que me chamou a atenção, porque a data de lançamento, 3 de setembro, certo? Coincide exatamente com a data de abertura do curso Dr. Lacerda lá no Hospital Espírita. E vejam, né, e aí vocês sabem, principalmente o pessoal da Casa do Jardim, não fui eu que escolhi essa data, foram os gestores da instituição na época que marcaram essa data. Neste caso, então, realmente é uma estranha coincidência ou uma feliz coincidência, pois no mesmo dia de setembro de 1983, quando eu conheci o Dr. Lacerda, tá, e comecei a estudar com o Dr. Lacerda, então, depois de 33 anos, no mesmo dia, 13 de setembro de 2016, eu recebi esse presente da espiritualidade. E digo a vocês que já recebi o segundo, que eu já mostrei para alguns, né? O segundo livro já está pronto para revisão. Então, e logo, então eu consegui me desapegar, né? Como alguns dizem, estava difícil desapegar, muitos detalhes, muito difícil eu considero a minha tarefa nesse sentido, mas que tanto o primeiro volume que está aí, né, que trata dos fundamentos da apometria, como o segundo, que trata dos procedimentos do método, esse é o nome, apometria, os procedimentos do método, tá? Ele tem muito a ver com todos vocês, estudantes. Tem muito a ver com todos esses amigos que estão me ouvindo neste momento, com paciência, né? Porque esses livros trazem um pouco de cada um de vocês, daquilo que eu pude aprender com cada um de vocês, com o estímulo e os desafios que o projeto me trouxe. E desafios que não foram pouco, que eu pulei alguns detalhes, né? Mas que esses desafios estão bem esclarecidos, isso é muito interessante, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 12, né, diz assim: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgo isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-no todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em base sólida, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas, de que constitui um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Naturalmente, que nem todas as pessoas receberam essa proposta de bom grado. Mas o importante é que a proposta não pertence ao João Pedro, mas pertence a um coletivo de espíritos reunidos na espiritualidade. O João Pedro se tornou apenas aquele, talvez, mais perseverante, mais paciente, mas agora já nem depende mais do João Pedro, sinceramente, porque todos vocês hoje fazem parte desse projeto. Todos vocês hoje são pilares desse projeto. Isso é uma coisa maravilhosa, porque o projeto, depois de 40 anos, não tem como voltar atrás. Nem eu consigo parar mais, porque não depende de uma pessoa. Temos hoje 343 pilares, que são esse coletivo de estudantes, mais esse coletivo de monitores, a dar suporte e sustentação à manutenção
do projeto de educação espiritual e mediúnica. Vou encerrar por aqui, estou controlando o tempo ali, acho que passei um pouquinho, né? É que são muitos detalhes para colocar, e eu trouxe detalhes novos, então isso precisaria de um tempo específico, realmente, de 2 horas aulas, como se diz, né? Na educação. Também quero dizer para vocês que tem uma curiosidade, assim, né? Que eu não coloquei. Eu descobri que o Dr. Lacerda era servidor da Companhia Estadual de Energia Elétrica, e eu também fui servidor dessa organização por muito tempo. Eu sou formado em eletrônica, também em ciência da computação, e trabalhava na área de manutenção de sistemas digitais, de telecomando e supervisão, de usinas e subestações. E era instrutor convidado do Centro de Treinamento, Aperfeiçoamento e Formação da CE. Ora, o doutor Lacerda, médico da CE, já entenderam, já procurei me aproximar dele e isso me ajudou muito. Sim, Marco Antônio. Mas tem uma outra curiosidade, eu quero encerrar, são muitas coisas, né, para dizer para vocês, tem muita coisa para contar mesmo, curiosidade. Fui muitas vezes na casa do doutor Lacerda, muitas vezes, jantei com ele, almocei com ele, tomei café, mas sabe, gente, a Beth Lacerda, que não está aí assistindo, né, é testemunha disso. Eu só lembro de 2 vezes que eu fui na casa dele, o assunto, eu lembro do assunto, 2 vezes. A sensação é que eles conversavam comigo e me despolarizavam em seguida do que é que me diziam. Porque eu lembro de uma das vezes que eu fui na casa do doutor Lacerda e ele queria aprender computação. O doutor Lacerda estava sempre querendo aprender alguma coisa, gente. Era uma mente fantástica, uma coisa extraordinária. E eu até preparei um material de programação para ele, né? Mas não sei o que ele fez daquele material depois, né? Acho que ele não deu prosseguimento, porque realmente ele era uma mente brilhante. E a casa dele, vocês não imaginam que era de livros. Era livro parede abaixo, parede acima, e tudo quanto é parede. Olha, gente, uma coisa fantástica. Pessoal, muito obrigado. Desculpa aí ter corrido alguns momentos, porque são tantos detalhes, tantas coisas que eu pretendo escrever. Uma parte está escrita, outra parte ainda está na cabeça do João Pedro, para que fique na memória e vocês tomem conhecimento dos detalhes, assim, da implantação. Mas eu procurei hoje agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, né, colaboraram para a implantação desse projeto. E vejam só, da espiritualidade, anotem, Francisco Spinelli, Dr. Lourenço, Dr. Hamed, Rajayam, esse aqui é lá do norte do Paquistão, tá? É um dos mentores encarregados da questão da educação. E essa confirmação foi dada, inclusive, pela Cléia, que não está presente no momento. Então, tem um coletivo de espíritos, gente, que nos apoia. Se nós não botarmos obstáculos, dá tudo certo. Então, vamos continuar trabalhando. A primeira mensagem do projeto dizia assim: segue trabalhando, segue servindo, segue buscando a harmonia e a felicidade e a beleza. Pessoal, muito obrigado, viu? Obrigado, João, pela magna aula.